Eu vou explicar uma abordagem sobre histórias de milagres que torna irrelevante a distinção entre a interpretação religiosa e a interpretação secular. Ou seja, um jeito de apreciar e até louvar as histórias de milagres, no qual não interessa se eu sou um crente que crê que essas histórias realmente aconteceram ou não. Histórias de milagres são extremamente comuns quando se trata de religião, mas, para os propósitos dessa explicação, eu vou usar só um exemplo cristão, que é o da história da multiplicação dos pães e peixes. Simplesmente porque é uma história que todo mundo conhece. Uma das coisas que mais me irritam quando eu estou ouvindo ou participando de discussões sobre religião é quando alguém zomba dos aspectos propositalmente absurdos das religiões, como as histórias de milagres. E eu digo propositalmente absurdas não porque não haja gente que realmente acredita nessas religiões e que realmente acredita que essas histórias realmente aconteceram, mas porque até quem acredita literalmente nessas histórias está ciente que elas são absurdas, senão não seriam milagres. E simplesmente zombar do absurdo é o nível mais raso de crítica que existe. É ao mesmo tempo extremamente arrogante e extremamente ingênuo, porque parece que a pessoa presume que ninguém nos últimos 2000 anos tinha notado que essas histórias são absurdas e você foi a primeira pessoa a notar. Quer dizer, em 2000 anos de história, ninguém nunca tinha notado que é impossível um homem andar sobre as águas ou nascer de uma virgem, e agora você, gerente de projetos do Itaú, foi a primeira pessoa a notar. Para quem não pensa dessa maneira rasa, é profundamente fascinante tentar entender por que essas histórias existem. Esse é o objetivo do meu monólogo de hoje. Para ilustrar essa minha abordagem, eu vos peço que me permitais começar com uma história pessoal. Eu sou um homem de relativamente poucos vícios. E eu geralmente sou bom em resistir a vícios e em não me deixar afundar em vícios. Eu bebo álcool raramente e quando eu bebo pouco. Eu gosto muito de tabaco, mas também não fumo regularmente. Eu nunca nem experimentei nenhuma das drogas que viciam, e as únicas drogas, entre aspas, que me interessam são as da categoria dos enteógenos, que na minha opinião é errado chamar de drogas. O meu maior ponto fraco em termos de vícios insalubres, que hoje em dia também já superei em boa parte, mas que no passado chegou a ser um problema às vezes, sempre foi besteira de comer. Doce, fritura, fast food, etc. Claro que isso é algo levemente menos pior do que ser alcoólatra ou do que ser viciado em heroína, mas eu já tive com comida uns comportamentos que pareciam muito o de gente viciada em coisas piores. Tem aquele clichê do alcoólatra que quando está estressado ou de mau humor, corre para a bebida. Eu já tive muitas vezes esse mesmo tipo de comportamento com besteira de comer. Teve um dia que eu sofri um assalto no Rio de Janeiro, que eu quase morri. Cheguei bem perto de morrer. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, antes de ligar para minha mãe, antes de chamar a polícia e fazer uma denúncia, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi comer uma barra inteira de chocolate. E eu sempre notei que a vontade de chafurdar nessa decadência sempre vinha em momentos nos quais eu não queria lidar com a realidade. E que a vontade de comer besteira acabava vindo junto com uma vontade generalizada de sumir do mundo de alguma maneira. Ou seja, quase sempre não era só vontade de comer besteira, era vontade de comer besteira deitado no sofá, assistindo alguma besteira no YouTube, de pedir tudo no delivery e gastar dinheiro à toa em vez de cozinhar e aproveitar o que eu tinha de comida em casa, por exemplo. E às vezes deixando as coisas que eu tinha em casa estragar, desperdiçando tudo, tendo que jogar fora depois, etc. A comida ruim era só parte de uma vontade generalizada de fugir da vida e de deixar tudo desmoronar. Teve um dia, muitos anos atrás, que eu cheguei em casa depois de um dia horrível, estressado, de mau humor, e eu comecei a pensar no que eu ia jantar e estava com cara de que ia ser um daqueles dias em que eu ia acabar chafurdando naquele tipo de decadência para fugir do estresse. Mas, de uma hora para outra, eu não sei o que me deu, que apesar daquele estresse todo, do nada me veio uma onda de energia e de ânimo, uma vontade forte de evitar aquela decadência e uma inspiração de cuidar um pouco melhor de mim mesmo. Se fosse o Novo Testamento, talvez diriam, de repente ele ficou cheio do Espírito. Aí eu fui para a cozinha, todo inspirado para ver se eu tinha alguma coisa aproveitável, e
Eu olhei a geladeira e a despensa e eu só tinha uma caixa de manteiga quase acabando, um restinho de manteiga e um pão velho que eu tinha comprado uns 2 dias antes. Eu peguei o pão, amassei assim pra ver e ele já estava duro. Ainda estava comestível, mas estava quase na hora de jogar fora, quase duro demais. Mas eu estava obstinado a tentar fazer alguma coisa, então eu despedacei o pão em vários pedacinhos pequenos, botei numa frigideira com aquele resto de manteiga, botei um pouquinho de sal e eu tinha achado uma mistura de temperos no fundo da despensa que eu nem lembrava mais que tinha, aí eu botei essa mistura de temperos e refoguei o pão até ele ficar moreninho, como se diz. E eu só sei que ficou ótimo. O fato de que o pão já estava meio duro combinou bem com o refogado e ficou uma mistura perfeita entre crocante e macio, e o sal e o tempero deram um gosto meio exótico a mais do que seria se fosse só pão com manteiga. Aquilo acabou sendo um jantar maravilhoso, não só pelo gosto bom em si, mas pela sensação de satisfação, de ter salvado o pão de ir pro lixo, de ter feito alguma coisa com atenção e com carinho, em vez de chafurdar naquela decadência toda de gastar dinheiro à toa com delivery e comer alguma besteira processada, que não só seria ruim para a saúde, mas seria um sinal de preguiça e de ausência de espírito, por assim dizer. Ou seja, foi uma alegriazinha humilde e banal, mas enorme para mim naquele momento. Essa é a história. Um dia eu fiz um pão e ficou bom. Agora voltando à questão dos milagres. Fora o milagre da ressurreição, a única história de milagres que aparece em todos os 4 evangelhos é a da multiplicação dos pães e peixes. Ela aparece em diferentes versões nos 4 evangelhos, mas o fundamento da história é que Jesus tinha uma quantidade pequena de pães e peixes, mas multiplica os pães e os peixes e consegue alimentar uma multidão de 4.000 ou de 5.000 pessoas só com isso. Pessoalmente, a minha versão favorita é a do Evangelho de João, que é o meu evangelho favorito dos 4, porque essa versão inclui um detalhe que não tem nas outras, que é Jesus dizendo para catar as migalhas que as pessoas deixaram depois de comer, e com as migalhas eles acabam enchendo mais 12 cestas. Eu não vou falar hoje de todas as diferentes visões e interpretações sobre essa história que surgiram ao longo dos 2 milênios que passaram. Exclusivamente para os propósitos da abordagem sobre milagres que eu quero explicar, eu vou resumir essa história de milagre assim. Essa história trata da habilidade de fazer algo a partir de pouco, ou de tirar mais valor de algo que tem pouco valor. Uma história de milagre é uma história propositalmente absurda de um acontecimento literalmente impossível. Essa é a definição de milagre. E você pode enxergar essa característica propositalmente absurda como um pináculo impossível de alcançar de certas características que a gente considera boas e importantes no mundo real. E justamente o fato de que ele é impossível de alcançar é o que faz ele ficar servindo sempre de guia para essas características. E aqui é importante focar na palavra sempre, porque é a partir dessa palavra que a gente entende o motivo dessas histórias precisarem consistir em elementos absurdos. Ou seja, entender a característica transcendental dessas histórias. Por exemplo, a gente considera bom e importante ser capaz de aproveitar o melhor possível o que você tem, especialmente quando o que você tem é pouco, tanto em termos de comida, como nessa história, quanto em termos de energia, de dinheiro, de talento, de qualquer coisa. A história mais arquetípica para ilustrar essa característica existindo no nível mais alto imaginável seria a história de alguém pegando algum pouco e sendo capaz de aproveitar esse pouco num nível que é tão maestral que transcende as possibilidades lógicas. Como a história de Jesus pegando 5 pães e 2 peixes e alimentando 5.000 pessoas, o que é literalmente impossível. Mas, alguém que tem muita habilidade com essa característica, ou seja, alguém que é muito capaz de aproveitar o pouco que tem, está mais próximo dessa história literalmente impossível do que alguém que tem pouca habilidade com essa característica. Ninguém consegue alcançar o milagre em si, mas é possível chegar mais e mais perto dele. E o fato do milagre ser literalmente impossível torna ele universalmente aplicável e de certa maneira imperecível. Essa história vai servir sempre como guia, tanto para o iniciante quanto para o mais avançado nessa característica. Então, por exemplo, se a gente interpretar o milagre da Imaculada Conceição como se tratando da importância da pureza, resumidamente, o fato de que essa história consiste num milagre que é literalmente impossível no mundo real,
que é uma mulher dá à luz sendo virgem, acaba significando que essa história fica servindo de arquétipo e de guia, tanto para alguém que está longe desse ideal, quanto para a mulher mais pura que existe no mundo real. A história se torna um modelo perfeitamente imperecível, perfeitamente inalcançável e, ao mesmo tempo, perfeitamente democrático, uma espécie de estrela guia, infinitamente distante, mas sempre visível. E esse tipo de história sempre acaba adquirindo conotações místicas ou religiosas, porque quando esse pináculo arquetípico dessas características boas fica além da lógica, ele fica para sempre num degrau de abstração que é além da realidade, mas continua servindo a realidade como guia. E isso é algo bem próximo da definição de um ser sobrenatural. É quase a definição de um Deus. Isso é possível de associar, por exemplo, ao conceito do ágaton, em Platão, que geralmente é traduzido como o bem. A ideia de que o bem é a fonte e a essência das coisas que existem no mundo, mas que justamente por ser a fonte e a essência das coisas, é algo imperceptível neste mundo que a gente percebe como o mundo real. E a gente só é capaz de perceber os efeitos e as projeções imperfeitas desse bem neste mundo. A frase famosa na República de Platão é que o bem está além do ser. E a filosofia de Platão teve muita influência no cristianismo. É possível pensar numa história de milagre comparando com a imagem de um farol no topo de um penhasco. Um farol serve de guia para navios, e ele é sempre construído na forma de uma torre alta e em lugares altos para ficar sempre visível. Um farol não é construído para ser acessado e alcançado. Ele é construído para ficar sempre na posição mais visível possível, que coincide quase sempre com a posição mais difícil de acessar. Do mesmo jeito que um farol não é construído para ser alcançado e tocado, e é o fato de que ele fica em posições difíceis de acessar que faz ele servir de guia, uma história de um milagre não é feita para ser replicada, ou para alegar que milagres são comuns no mundo. E o fato de uma história de milagre transcender a lógica e existir num nível absurdo é o que faz ela servir de guia de uma maneira permanente. Falando de um jeito metafórico, mas não necessariamente religioso, de certa maneira eu multipliquei aquele pão. Eu tirei um valor maior de algo que tinha pouco valor. E óbvio que foi um gesto pequeno, e que não é porque eu fiz aquele pão em vez de pedir uma pizza e um sorvete naquela noite que eu vou ficar rico ou vou ficar perfeitamente saudável para sempre. Até porque pão com manteiga é menos pior do que pizza e sorvete, mas também não é a comida mais saudável do mundo. Mas é um passo na direção de ser rico e de ser saudável. Com linguagem religiosa, dá para dizer que eu dei um passo a mais para perto de Deus naquela hora. E sem linguagem religiosa, dá para dizer que foi um passo na direção do bem de Platão, que é inalcançável porque está além do ser, mas do qual eu posso me esforçar para me aproximar mais e mais. Esse tipo de abordagem demonstra uma sobreposição interessante de se observar entre o pensamento religioso e o jeito de pensar daqueles que se dizem ateus hoje em dia. Porque você pode dizer que esse além do ser não existe, que ele literalmente consiste em nada. Ou no caso das histórias de milagres, você pode simplesmente dizer que o milagre é impossível e não existe e nunca existiu. Mas, com essa abordagem, o fato do além do ser não existir não destrói a utilidade ou a estética da história do milagre. E não só não destrói a utilidade e a estética da história, como é justamente daí que vem a utilidade e a estética da história. Porque para a percepção de quem está neste mundo que Platão diria que é imperfeito por ser só uma projeção do bem, e um cristão diria que é imperfeito por ser o mundo dos mortais, o nada e o além do ser são igualmente inacessíveis. E é possível argumentar, por exemplo, que justamente o fato desse além do ser consistir em literalmente nada é o que faz ele consistir em todas as possibilidades simultaneamente. Drummond disse isso em Vida Após a Vida, que os mortos existem onde nada, tudo aspira a criar-se. É isso que Oswald de Andrade também quis dizer no Manifesto Antropofágico. É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à ideia de Deus. Ou talvez a melhor citação para ilustrar isso seja do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, de que na arte dos grandes artistas a gente ama a sua aproximação do perfeito. Adoramos a perfeição porque a não podemos ter. Para poder obter a perfeição, fora preciso uma frieza de fora do homem, e não haveria então coração de homem com que amar a própria perfeição. Quer dizer, a perfeição não existe,
ou não existe para nós homens. E para ela existir, a gente precisaria deixar de existir. Ou seja, de certa maneira, a perfeição só existe no além do ser. E esse além do ser você pode enxergar de maneira linguisticamente abstrata, ou seja, literalmente além do que existe, ou no impossível, no nada, ou pode enxergar religiosamente, do jeito que gente religiosa geralmente quer dizer quando diz no além. E eu digo sempre, aqueles que se dizem ateus, não só porque no caso dessa abordagem, a fronteira entre o que a gente chama de ateu hoje em dia e o que a gente chama de crente fica meio embaçada, mas porque esse pensamento de que o além do ser literalmente não existe, que hoje em dia é geralmente associado ao ateísmo, também é presente dentro das religiões, para quem presta atenção. A ideia de que o além consiste em tudo, não por negar o nada, mas justamente por consistir em nada, é muito presente no hinduísmo ou no budismo, por exemplo. Mas é visível no cristianismo também, para quem presta atenção. As religiões sofisticadas não negam a possibilidade de que o além consiste em nada. Elas constroem o seu conteúdo em cima da possibilidade de que o além consiste em nada. Nem o hinduísmo, nem o cristianismo foram desenvolvidos por gente ingênua, que tinha medo do escuro e que precisava de algum conjunto de ilusões ingênuas para negar a escuridão, mas sim por gente que era mais acostumada ao escuro do que a média. E quando você é mais acostumado ao escuro do que a média, o que acontece é que as suas pupilas se dilatam e você começa a ser capaz de enxergar mais coisas no escuro do que a média. A morte não existe para os mortos. Os mortos não têm medo da morte desabrochada. Os mortos conquistam a vida, não a lendária, mas a propriamente dita, a que perdemos ao nascer. A sem nome, sem limite, sem rumo. Todos os rumos simultâneos lhe servem. Completo estar vivo no sem fim de possíveis acoplados. A morte sabe disso e cala. Só a morte é que sabe.